caminho de Paracas e de repente encontramos Brian Foster. Eu nem posso imaginar como que isso aconteceu, mas provavelmente é uma sincronicidade. Então eu não preciso apresentar, ele é extremamente conhecido, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho para vocês. Mr. Foster, there is no need to introduce you because in Brazil everyone knows you. Well, thank you. But I would like to thank you for this great opportunity, the synchronicity. Oh, very much. We are heading to Paracas exactly to see the Elongated Skulls museums tomorrow morning. Okay. And I would like to say something from the Brazilian people, your fans there, about these Elongated Skulls or whatever you want, in order to say hello to Brazil. Well, hello Brazil. I'll be going at the end of this month for my third time, and I love the Brazilian people and your beautiful country. I'm very glad that you've come to study the Paracas skulls. They were a little too far north of Paracas here, but the Paracas people did occupy quite a large territory. Archaeologists admit they do not know where they came from. They suddenly appear as a culture. The original people had natural elongated skulls, we know that, and within 2 or 3 weeks we will be getting results from 16 Paracas skulls, the DNA, so we'll be able to know their ethnicity. The results we have so far indicate that they were not Native American people from this area. Their origin may actually be the Middle East. There is also the possibility that there are certain components of their genetic DNA that does not match anything we know to be human. It's amazing, and no archaeologists want to study the subject. No, totally new. Yeah. And uncovers a lot of these scopes or the bones that are being found around here that shows that probably these people from Sumeria probably came here and visited the area, and many ethnic groups from there. Right. Also, we know that the Paracas had natural red hair, which originates in the Sumerian area as well. Very dark red hair. Most people think that red hair comes from Scotland, but it does not. It comes from the Middle East. They supposedly arrived here about 3,000 years ago and disappeared about 2,000 years ago. Also, we believe that the Nazca people invaded their area and took over Paracas and the Nazca area. Most of the Nazca lines and figures were created by the Paracas, not the Nazca. The Nazca did some later on, and I believe that the Nazca people wiped out the royal Paracas elongated people, but some escaped, and those that escaped took an ancient road that still goes to this day from Paracas to Cusco. So it's quite possible that part of the ancestral line of the Inca is Paracas, because they also spoke a language called Puquina, which was the royal Inca language. And the name Inca probably came from there also, Inca. Inca, Enki. Exactly. Perfect. Oh, it's so good to see you. My pleasure. Thank you very much for this opportunity. It's so important to me and to all of us because of your great work. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for all. My pleasure. Bye-bye. Bye-bye, Brazil. I see you in Brazil. Yes, many times. Yes, for sure. Bye-bye. Thank you. Então, pessoal, essa foi uma oportunidade de ouro. Como é que eu poderia imaginar que parando aqui na estrada em direção a Paracas, nós encontraremos o grande Brian Foster? Então, foi uma entrevista rapidinha, porque ele estava com um grupo de pessoas, claro, carregando, levando para visitar certos locais, e eu não poderia atrapalhá-lo mais, porque eu já atrapalhei, mas ele já deu uma caixinha pra gente de tudo que está sendo feito com relação aos testes de DNA em várias amostras que eles retiraram, e conseguiu então uma pessoa que doou dinheiro suficiente, mais de $50 mil, para que as análises preliminares e um pouquinho mais fosse bem feito, e em breve nós vamos saber disso através dos vídeos do Brian Foster. Então, nos acompanhe! O dia em Paracas começou cedo. Logo nas primeiras horas da manhã, embarcamos em nosso ônibus e partimos para a Marina de Paracas.
chegar na Marina de Paracas, não perdemos tempo. Fomos direto ao nosso barco que já estava esperando o nosso grupo para partir em um passeio para as Ilhas Balestras. Pessoal, estamos indo agora para as Ilhas Balestra, que são uma região muito linda, de várias pequenas ilhas. Essa aqui é a região próxima a Paracas, a região de Paracas, onde nós ficamos hospedados. E o ponto aqui principal é, claro, curtir a fauna maravilhosa e conhecer a região. Lobos e leões marinhos, pinguins, pelicanos, gaivotas, entre outros animais, dividem espaço em muitas ilhotas rochosas espalhadas na península. É impressionante ver tantas aves voando tão perto uma das outras e em perfeita harmonia. Essas ilhas são um verdadeiro refúgio para a fauna marinha. Centenas de animais vivem pacificamente um ao lado do outro. Mas por trás dessa beleza natural está escondido um grande mistério. Bem ali, em um morro de areia, em uma das ilhotas, está um dos pontos principais de nossa viagem, o famoso Candelabro de Paracas. À primeira vista, parece se tratar de um simples desenho na areia, com forma de um candelabro. Mas não se engane, o Candelabro de Paracas é sem dúvida um dos maiores mistérios do Peru. Com 183 metros de comprimento, o imenso geoglifo é facilmente visível. A profundidade de suas linhas são de 1 a 1,2 metros, tendo em sua base um retângulo de 20 por 40 metros. Apesar dos fortes ventos na região, misteriosamente as linhas nunca foram cobertas pela areia. Alguns centímetros abaixo da camada de areia vermelha está uma crosta branca amarelada, muito comum nessas ilhas. Com uma inclinação de 40 graus em relação ao mar, somada com o contraste das linhas brancas na areia vermelha, esse candelabro no passado teria brilhado como prata ao sol, podendo ser visto a uma distância de até 20 quilômetros, funcionando talvez como uma espécie de farol nos tempos antigos. O candelabro está orientado para o sul e aponta diretamente para as linhas de Nazca. Enquanto estávamos obtendo imagem do candelabro, notamos que alguma coisa estava causando interferência em nossos equipamentos. Assim que chegamos na região de Paracas, chegamos na Marina de Paracas, eu quis pegar algumas imagens aéreas, porque a região é muito bonita. Então eu levantei o drone lá e fiz algumas imagens aéreas. E eu não tive nenhum problema, o drone voou normalmente, todos os sistemas estavam funcionando, a bússola estava funcionando, o GPS estava conectado, ele estava simplesmente normal e eu fiz algumas filmagens. A primeira ilha que a gente foi visitar já é a ilha que tem o Candelabro de Paracas. Então, chegando lá, eu já quis, assim que o barco parou, eu já quis levantar o drone para pegar algumas imagens aéreas. E assim que eu liguei o drone, ele não funcionava a bússola estava com problema e eu não consegui identificar o que é. Ele deu falha na bússola e não funcionava. Então eu desliguei e reiniciei o drone, o aplicativo do drone, e continuou com o mesmo problema, a bússola continuou dando problema, não queria funcionar. E para não perder a oportunidade, eu levantei voo sem a bússola, não tive maiores problemas quanto a isso, era só não perder de vista o drone, né? Também captamos ruídos de interferência em nossa câmera, prejudicando o áudio da gravação feita no barco. Agua Corte, de San Pedro Cactus. It is a medicinal plant used in the massage and before and here, one of the point of the
Paracas future, one of the most important and famous for the medicine practice. They made the cranial trepanation, horizontal the cranium to operate the brain and save the human body from any pain or sick. So, they used the plant and maybe made the figure. Observamos também que, apesar de toda a península de Paracas ter um movimento muito grande de aves sobrevoando em todas as direções, espantosamente nenhuma delas sobrevoa nas proximidades do candelabro. Teria o candelabro de Paracas uma espécie de campo eletromagnético que mantém as formas de suas linhas e que, ao mesmo tempo, foi responsável por afastar os pássaros e causar mau funcionamento em nossos equipamentos? E se foi esse o caso, quem teria usado esse tipo de tecnologia em tempos tão antigos? Estamos aqui em Paracas, bem na parte da Baía de Paracas, onde nós fizemos uma visitação ao candelabro. Vocês acompanharam a gente no barco, foi incrível, a natureza e tudo mais. O mais interessante agora é falar sobre essa estrutura que é o candelabro. Nós pudemos ver dois braços e um eixo central mostrando nitidamente uma tríade. Essa tríade está muito ligada também ao campo magnético. Então o candelabro foi criado pelos seres de Paracas, que esses seres de crânios alongados com uma diversidade que não é pequena, então eles são uma grande variedade que nós vamos ver daqui a pouquinho nos dois museus de Paracas, um deles com certeza, que é o Júlio Tello, que é o maior. E esses seres que aqui habitaram por volta de 3.500 a.C. até 1.200, quando os incas tomaram posse da região, não se sabendo se eles sumiram porque foram dizimados pelos incas, e essa história sobre os incas eu vou detalhar mais adiante, logo para vocês, ou se isso foi realizado em função de que eles decidiram ir embora, o que pode ter acontecido também, dado que eram híbridos e estavam na região devido principalmente pela extração de minérios. Então o que nós pudemos ver no candelabro é uma estrutura que à noite, muito provavelmente acompanhando as estruturas de Palpa e Nazca, se acendiam devido ao campo eletromagnético que eles então eram submetidos a isso. A estrutura em si pode ser comprovada porque eliminando a camada de 2, 3 centímetros, só no máximo 5 centímetros de areia sobre essa estrutura que nunca se apaga, por mais areia que cai em cima, ela está sempre presente, ela acaba se reestruturando novamente ali. Existe um campo magnético e uma eletricidade que repercorre debaixo das suas linhas. Então essa estrutura em três, digamos, em uma tríade, ela fica bem claro que mantém ainda mais o campo e eletromagnético ao seu centro. E o interessante é que no retorno do barco, não só eu como outras pessoas perceberam que ao centro do candelabro a cor da areia é muito mais clara e ao redor dele, formando um halo de luz, começam tons avermelhados, principalmente na parte de cima e nas partes laterais. Mas interessantemente, em toda a sua estrutura, ele se mantém com uma cor amarela clara e uma aparência de envoltura de luz em volta. E é interessante, isso deve ser também proveniente do seu campo magnético e da luz que se projeta através do seu campo elétrico. Então, é uma estrutura criada com uma tecnologia que é similar à Palpa e Nazca, e essa tecnologia para nós é um mistério, nós não a conhecemos, mas ele pertence, se reconhece na região que pertence em paralelo às linhas de Nazca e Palpa e à cultura de Paracas, que foram esses crânios alongados que os construíram. Então, vamos continuar nesses mistérios. Ainda em Paracas, fomos ao Museu Regional de Ica. Este museu possui dois dos maiores crânios alongados do mundo. Os crânios catalogados como pertencendo à etnia Xongo. Na
entrada do museu, fomos avisados que precisaríamos de uma autorização do Ministério da Cultura para gravar com as câmeras no interior do museu. Apenas fotos e imagens rápidas com celulares foram permitidas. Sem dúvidas, esses crânios são completamente fora do padrão e desafia a teoria convencional da deformação artificial, não só por suas formas alongadas exóticas, mas também por ter um volume nitidamente maior que o crânio humano normal, órbitas oculares grandes, principalmente a inexistência da sutura sagital e da sutura coronal. Afinal, quem realmente eram essas pessoas? Pertenceriam a uma outra ramificação humana ainda não reconhecida oficialmente? Ou até mesmo poderia ser fruto de cruzamentos genéticos de humanos da Terra e seres de outros mundos? E nossas investigações em Paracas continuam. Dessa vez fomos para o Museu Particular Juan Navarro, que está dentro da Marina de Paracas. Olá pessoal, tudo bem? Acabamos de chegar ao Museu Histórico de Paracas, Juan Navarro Riero, onde nós temos um monte de espécimes de crânios alongados, que aqui se chamam crânios alargados, e espécimes diferentes, como crânios com formato de abóbora e por aí vai. Então nós vamos analisá-los lá dentro e vamos explicar o que der dentro do que se conhece a nível de fisiologia, mostrando as diferenças entre Homo sapiens e esses seres. Vamos lá, vamos conosco! Vamos lá, pessoal, aqui estão do lado de umas espécimes bem interessantes e o ponto principal aqui são dois. O primeiro é a cor dos cabelos. Esses até estão um pouquinho mais escuros, mas o que se encontra naturalmente nesses crânios alongados é o cabelo vermelho, mas não é aquele vermelho Irlanda que é ruivo, né? Puxando para o alaranjado. Os cabelos desses seres naturalmente são o do tom vermelho, fogo, terra. Então eles eram um tom de ruivos escuro. Esse tom de cabelo é remetido para a antiga Suméria. Nós sabemos geneticamente falando, pelo mapeamento genômico da Terra, dos humanos, né, oficial, esse que foi feito e finalizado em 2012, que o cabelo vermelho, esse vermelho escuro, veio da antiga Suméria. O interessante é que conforme o trabalho que é feito pelo canadense Brian Foster, que mora aqui no Peru, e ele foi o grande e é o grande divulgador da presença desses crânios alongados aqui por toda a região peruana. As amostras que foram tiradas até doadas aqui pelo Juan Navarro, grande maioria das amostras retiradas que foram enviadas para 3 laboratórios mundiais. O primeiro resultado dessas amostras, a nível de haplogrupos, mostra que o cabelo vermelho deles, a origem desse cabelo vermelho, realmente é da antiga Suméria. Ou seja, esses seres são os mesmos que estiveram presentes também na antiga Suméria e acabaram doando, digamos assim, o seu DNA para aquilo que somos hoje, né, a população que habita aquela região, e que, na verdade, existe essa miscigenação mundial influência, porque é o que aconteceu. Mas o que vale a pena aqui focarmos é que esses crânios já começam a diminuir de tamanho devido às miscigenações ou hibridizações. Não sabemos se ocorriam naturalmente ou se eram, digamos, feitas por objetivos laboratoriais. E um outro crânio ali do lado, que parece até um crânio de uma criança, mas ele tem proporções diferentes. O queixo é menor, o que denota uma boquinha menor, nariz menor, tem dentinhos, né? Mas a cabeça também alongada. Ou seja, existe uma grande variedade de seres em linhas de tempos variados, aonde, pelo mapeamento do carbono 14, começa mais ou menos 900
depois de Cristo, esses que foram encontrados nessa região de Paracas, até 1200 depois de Cristo. Então, ao que parece, uma grande variedade de seres esteve por aqui e também ocorreu a hibridização. Os crânios foram diminuindo aos poucos e ganhando mais placas, aproximando-se do Homo sapiens, mas constantemente se encontram amostras totalmente diferentes, radicalmente distantes do que seria o Homo sapiens, como é o caso daquele do lado de lá e outras amostras que estão por aí. Então, vamos continuar vendo mais coisas por aqui. Especialmente aqui, que acho que é um exemplo bom devido à variedade que foi colocada para mostrar bem as diferenças. Então, o primeiro espécime que nós temos aqui é um crânio alongado de 2 placas cranianas. Então, esse tamanho de crânio expandido deve estar em torno de 25%. Então, esses seres de crânios alongados foram encontrados aqui mesmo em Paracas, né? E esse de 2 placas seria exatamente aquilo que podemos dizer os primeiros que surgiram, embora todos sejam híbridos, né? São seres híbridos que viveram na Terra por alguns milênios, que muito provavelmente chegaram aqui após o que se chama de queda de Atlântida, grande dilúvio, quando as terras da região, as águas baixaram, as terras se tornaram novamente seguras e foram construídas algumas estruturas, como as estruturas de Caral, que provavelmente era pré-Atlântida e talvez tenham sido retomadas por alguns desses seres, porque a variedade é grande, e que então continuaram existindo até o que se reporta devido ao carbono 14 dos esqueletos, mais ou menos até 1200 depois de Cristo, quando houve algum problema que eles desapareceram. Então a cultura de Paracas, nesses cemitérios que estão aqui em volta da região, no alto das montanhas, contém esses esqueletos. Os ossos geralmente estão desmembrados, difícil montar um esqueleto no geral, mas assim, a nível físico, a aparência física da estrutura do corpo muito parecida com a nossa Homo sapiens sapiens. A grande variedade está especialmente na altura, que eles tinham de 1,90 m até 2,5 m de altura aproximadamente. O homem chegava a 2,20 m com facilidade, isso numa idade adulta, mas a maior variedade está na aparência do crânio. Então você nota um volume craniano maior. Então o Homo sapiens tem 3 placas, uma frontal, 2 laterais, e eles têm, nesse caso, 2 placas cranianas, uma frontal e uma placa inteira que encaixa com a frontal. Então, basicamente, só por essa característica que nós podemos dizer que, se não são extraterrestres, também não são Homo sapiens. Outra diferença que salienta muito é a fossa ocular. A fossa ocular deles é muito maior do que a nossa, portanto, eles tinham olhos grandes. É também reportado e são chamados aqui na parte mitológica ou histórica de los orejones, ou seja, parece que eles tinham orelhas grandes também. E o queixo, nós vamos encontrar alguns outros crânios onde o queixo é mais quadrado e mais denso, mas no geral a massa óssea, a densidade óssea deles chega a ser até o dobro, dependendo da espécie que nós vamos avaliar, tá? Então, saindo desse de 2 placas, nós encontramos um outro ali com 3 placas cranianas, o que é interessante, uma frontal, 2 laterais. Provavelmente o que vemos ali é um resultado já de uma hibridização ou de uma mistura natural, isso nós não sabemos, com os Homo sapiens que habitavam a região, já sendo então os povos nativos da região, né? Com várias etnias, provavelmente em misturas. Então ali mantemos as mesmas características, um queixo também razoavelmente pronunciado, embora existam outros ainda mais quadrados do que eles.
Um outro aspecto interessante aqui é a estrutura que está logo aqui embaixo desse crânio, conhecido por ter sido encontrado por Lloyd Pye, um pesquisador americano já falecido recentemente. E essa estrutura pode ser pesquisada na internet com o nome de Star Child, Criança das Estrelas. Lloyd Pye gastou, acho que os 20 últimos anos de sua vida tentando provar que isso era um extraterrestre. Ele foi, claro, dilapidado, cientificamente destruído, mas ele continuou sustentando. Interessantemente, aquela era uma única estrutura encontrada na América do Norte e esta é uma equivalente estrutura craniana idêntica de Lloyd Pye encontrada aqui no Peru. Então, parece que Lloyd Pye tinha razão, esses seres estiveram por aqui, mesmo que nós não saibamos dizer por quanto tempo. E isso não é o resultado de uma hidrocefalia, porque a hidrocefalia não aumenta a espessura óssea, a densidade óssea, e todas as características desse crânio são diferentes. Acima dele, você tem aquilo que também se encontra comumente no Peru, e não só, também se encontra na Rússia, em outras regiões do planeta, que são as cabeças de abóbora. Na internet você pode pesquisar como pumpkin heads, abóbora em inglês. Então esse tipo de estrutura de cabeça, geralmente são cabeças de formato de abóbora achatadas e prolongadas, não são resultado de hidrocefalia. Tem uma diferença também nos olhos, na boca. Alguns têm mandíbulas, esse espécime não tem, né? E ele tem uma abertura aqui em cima, mas que da fontanela, que pode ter sido, digamos, causada pela morte, ou foi quebrada após a exposição. Então esses espécimes são extremamente interessantes.